Já tivemos ocasião de ver como, por vezes, nuvens estranhas desempenharam um papel importante nos desaparecimentos em série de tripulações e de soldados armados, não falando em milhares de simples cidadãos. Mas falar de tais nuvens insólitas é mais difícil de acreditar do que recorrer a uma história comum, apesar dos fatos e circunstâncias que acompanham tais histórias. Pelo menos torna-se aparentemente mais aceitável. No entanto, se as pessoas ainda ignoram que o fantástico toma formas, pelo menos incoerentes e ocultas, as autoridades militares, essas conhecem este gênero de manifestações pelo fato de terem observado tais manifestações diversas vezes. Se tais eventos não são divulgados, é porque as autoridades militares mantêm segredo, além de que esclarecer tais fenômenos seria extremamente complicado, não é mesmo? Pois é, assim o silêncio é total. No entanto, testemunhas a que foi impossível fechar a boca ou intimidar contaram estranhas histórias das quais se destacam fatos inegáveis. O céu é também teatro de uma atividade clandestina que não deixa aparentemente pressentir. Da análise exposta resultam observações espantosas. Para tomarmos conhecimento delas, basta que estudemos com um pouco mais de atenção as condições nas quais os aviões, dados como desaparecidos, se volatilizaram no céu ou se esmagaram em condições enigmáticas. Se foi possível assinalar nos mares a existência de formas negras estranhas, de submersíveis desconhecidos, que tanto os americanos como os russos tentam identificar, podemos afirmar que os fenômenos dos desaparecimentos em pleno céu abrem horizontes ainda mais vastos. O fantástico está em toda parte, pelo que parece, nos elementos que compõem o nosso ambiente natural. Mas o que dizer de nuvens estranhas e inquietantes no céu? Bem-vindos ao nosso canal Histórias e Mistérios, mas aqui vai um alô muito especial para Mona Lisa Craft, que também nos acompanha. Obrigado, Mona Lisa, seus comentários são muito bem recebidos. Eu sou o Marco Arlindo Bueno e vou contar para você histórias que vão muito além da sua imaginação. Me acompanhe. Uma nuvem estranha envolveu o 5º Regimento de Norfolk, absorvendo completamente o regimento. Uma bruma persistente encobriu por 2 vezes a tripulação de uma embarcação. Esses fatos colocam-nos perante brumas ou nuvens onde por vezes as coisas e os seres se desvanecem, desaparecem como num truque de magia. Em 1930, por exemplo, um aparelho que transportava homens de negócios penetrou em uma nuvem escura, a única que percorreu o céu. Camponeses viram o aparelho cair dela, de repente, com uma das asas arrancada. Os reservatórios de combustíveis também se soltaram e caíram. Não houve nem relâmpagos nem trovões, e tudo aconteceu no mais perfeito silêncio. Como um raio não pode arrancar a asa de um avião, o que se passou no meio da nuvem? Tudo leva a crer que o avião encontrou um corpo sólido no interior da tal nuvem. Chocou-se com ela, perdeu uma asa e os seus reservatórios e esmagou-se. Na revista científica La Nature, tem relatado uma observação que está, de certo modo, relacionada com a nuvem de Galípoli, que já falamos aqui. Embora na forma existem diferenças notáveis, nela está a declaração de uma testemunha que vamos relatar aqui. Vejam só, abre aspas. Foi em Maine, no começo do verão de 1941, a Luftwaffe ocupara o antigo aeródromo de Mainz, no circuito de Sartre, e dispunha ainda de vários grupos de Messerschmitt 109, não muito rápidos, mas extremamente manobráveis. Os pilotos alemães estavam em estado de alerta permanente e por várias vezes, presenciei a curta distância evoluções em grupos de Messerschmitt em pleno dia. O tempo estava magnífico e, se bem me lembro, era domingo. Cerca de 13 horas, o céu limpo não continha senão
alguns grandes cúmulos, nuvens de resto bastante afastadas uma das outras. Por volta dessa hora, toda a cidade ouviu um grande ruído de aviões que partiam precipitadamente e pareceu-me que a causa do alerta residia num dos grandes cúmulos que nesse momento pairava muito lentamente sobre o campo de aviação. Viam-se os Messerschmitt voar como se desvairados à volta da nuvem, mergulhar nela a toda velocidade, sair de chandelle ou de traverse, são tipos de manobras, recomeçar as mesmas manobras, um espetáculo muito belo, mas que devia ser extremamente perigoso para os pilotos. Seria um exercício ordenado pelo comandante de campo ou de um alerta? Nunca soube, mas era curioso observar o ar aterrorizado dos soldados e dos oficiais alemães que seguiam o espetáculo das janelas das casas onde estavam alojados. Verifiquei então que a nuvem na sua base parecia ter cerca de 300 metros e até o topo pelo menos 1000 metros. Em seguida começou a se locomover e quando se afastou do aeródromo, distanciando-se da cidade, tomou a forma de uma pirâmide muito alta, com contornos perfeitamente nítidos e brilhantemente iluminados pelo sol. O seu vértice, muito agudo, devia encontrar-se então a cerca de 3.000 metros, comparando com uma elevação visível no horizonte e o seu lugar provável sobre o campo. O meu ponto de observação ficava a 4 quilômetros do campo de aviação e a nuvem ficava a cerca de 5 quilômetros quando eu observava o seu cume. Fechar aspas. Que concluir de uma observação desta, senão que o comportamento dos Messerschmitt teria sido absurdo se a nuvem, por natureza, não apresentasse qualquer perigo? Finalmente, o ar aterrorizado dos oficiais das janelas não teria razão de ser se tratasse simplesmente de um exercício. Alguma coisa colossal no céu, rodeada de uma bruma, atraiu a atenção dos pilotos que se apressaram a ir ver do que se tratava, com o risco de perderem a vida em acrobacias perigosas. Penetraram no interior da nuvem, mas superficialmente, já que saíram logo em acrobacias, como se tivessem querido evitar um objeto sólido, uma colisão. Tal como a nuvem de Galípoli, encontramos aqui um fenômeno que ultrapassa de longe as características de qualquer nuvem clássica. O brilho do sol refletindo-se na superfície, sobre os contornos da nuvem em forma de pirâmide, muito nítida, de dimensões que se aproximavam durante o primeiro período de observação dos 700 metros de altura. Nuvens de intensa luminosidade ofuscantes, regimentos inteiros que desaparecem. Muitas nuvens lenticulares têm sido observadas e fotografadas. Alguns dizem ser fenômeno natural. Outros dizem ser objetos sólidos rodeados de nuvens. Contudo, uma coisa é certa. Sempre se aconselha aos pilotos se afastarem delas. Não só parece que existem nuvens cujas características não são mencionadas geralmente, como também outras capazes de engolir aparelhos e seus pilotos. Por hoje é só, mas não se esqueça de curtir o canal, de se inscrever e de compartilhar. Histórias e mistérios. Em cada história, um mistério. Até a próxima.